Alô amigos, no ar, Hoje Notícias desta terça-feira. Nessa edição nós vamos falar da pandemia de maneira geral, dar os números atuais de patrocínio, fazer uma comparação dos últimos 10 dias. Vamos também mostrar várias ações no estado para diminuir a consequência dessa pandemia, né, nas pessoas, nas atividades sociais e tal. E vamos até trazer um membro do futebol, o técnico do América Mineiro, que fala sobre o pagamento de auxílio emergencial também para jogadores de futebol. Daqui a pouquinho. Pois é, vamos começar o TV Hoje Notícias trazendo as informações de patrocínio, os números atuais, dados até ontem, às 17h30 por aí. Foi o último boletim da Covid em patrocínio, que mostra grande preocupação, porque a ocupação de leitos em patrocínio da Covid é alta. Vamos conferir. O boletim informativo desta segunda-feira, dia 22, 17 e 29, é o seguinte. Atualmente, são 40 suspeitos, evolução de casos confirmados 146 ativos, e óbitos já subiram para 118, sendo que nós tivemos nesse período de pandemia 181 óbitos investigados, 118 foram confirmados por Covid, um ainda é suspeito e 62 foram descartados. O atendimento dos casos de síndrome gripal estão sendo monitorados atualmente 208 pessoas. As internações na Santa Casa por Covid-19, nós temos leitos existentes 21 e um total de 16 internados, ou seja, 76,19%. E na UTI são 18 leitos, 94,44% de capacidade ocupada, com 17 internados. No MedCenter, nós temos em enfermaria leitos existentes 9 e 3 ocupados, 33,33%. Na UTI do MedCenter, são 5 leitos reservados para Covid, com 4 confirmados, ou seja, 80% dos leitos ocupados. No pronto-socorro municipal, são 12 leitos para urgência, 5 estão sendo utilizados, ou seja, 41%. São 10 leitos de emergência, 2 estão ocupados, ou seja, 20% do total. Repito, esses dados são de ontem, segunda-feira, 22 de março de 2021, 5h29 da tarde. O número de óbitos é grande, fazendo uma média dos últimos 10 dias, nós chegamos no dia 13 a 102 mortos e nesta segunda-feira, dia 22, o boletim da Secretaria Municipal de Saúde aponta 118 óbitos, ou seja, 16 mortes em 10 dias. Mas nesse noticiário aí, que é produzido pela TV Assembleia, tem uma notícia sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito dos Fura-Filas da vacinação, que aprovou na sexta-feira requerimentos que dão início aos trabalhos da CPI. Mas vamos conferir então essa notícia e outra sobre os números em Minas Gerais. A Comissão Parlamentar de Inquérito dos Fura-Filas da Vacinação aprovou requerimentos que definem as primeiras ações da CPI, que vai investigar o possível desvio de recursos com a vacinação de grupos não prioritários pela Secretaria de Saúde do Estado. A comissão vai investigar ainda o baixo investimento na ampliação de leitos e a não aplicação do mínimo constitucional na saúde. Houve dúvidas sobre fazer a convocação ou um convite ao ex-secretário de Estado, Carlos Eduardo Amaral, exonerado após as denúncias, e ao ex-adjunto, Luiz Marcelo Cabral Tavares. Acho que nós temos todas as garantias aí de que, em não havendo comparecimento nesse convite, nós temos todas as prerrogativas para que o ex-secretário compareça na Assembleia, não tenha prejuízo. Eu sugiro manter a convocação da pessoa, desse cidadão. Ele não exerce cargo público. E não há, neste momento, por parte de nenhuma liderança da nossa casa, alguém que possa, em nome do governo,
garantir a sua presença. A comissão acabou aprovando o convite e não a convocação. Ainda entre os nomes listados para falar estão os do gerente-geral de saúde ocupacional da Assembleia, Marcos Vinícius Pereira, para tratar da vacinação dos servidores da saúde no Legislativo, e da promotora Joseli Ramos Pontes, para apresentar detalhes das investigações pelo Ministério Público sobre o possível desrespeito às prioridades em todo o Estado. Também serão convidados para falar à CPI o atual secretário estadual de Saúde, Fábio Baquerete, e o presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, Eduardo Luiz da Silva. Essa presidência tem um entendimento de que houve bom senso, boa fé por parte de todos os deputados, para que todos fossem convidados, mas que nada impede que todos venham aqui como investigados para que possam ser ouvidos nessa CPI. Essa CPI fará aquilo que tiver dentro dos seus limites legais para que todos sejam ouvidos indistintamente, e acreditamos na boa-fé daqueles que certamente vão preferir vir aqui como convidados dessa CPI. Foram aprovadas audiências de convidados com as presenças do Controlador-Geral do Estado, Rodrigo Fontinelli Miranda, da Ouvidora-Geral do Estado, Simone Deude, e da Ouvidora de Saúde, Tamires Maciel. Os deputados querem saber das iniciativas tomadas a partir das denúncias. A CPI também vai encaminhar pedidos de informações. Os parlamentares querem cópias das atas do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 e a lista detalhada dos servidores vacinados, com os vínculos à administração direta e indireta, local de trabalho, idade e se trabalham presencialmente ou home office. Um e-mail para o recebimento de denúncias foi divulgado na reunião. O próximo encontro da CPI será na terça-feira, às 10 horas da manhã. O prazo de trabalho da comissão é de 120 dias. Um dos setores mais impactados pela pandemia foi a educação, área onde a maioria é mulher. Elas tiveram que se adaptar ao modelo remoto, tiveram que lidar com a suspensão de contratos, assédios para se exporem à volta do ensino presencial e muitas outras coisas. E a Assembleia produziu um vídeo pequenininho sobre o assunto. Da noite para o dia, viramos youtubers. Mais ou menos, não foi exatamente isso. Se virem para implementar a política não presencial. Da mesma forma que foi também para os alunos, que também não tiveram acesso a nenhuma política de ampliação da conexão ou de democratização da internet. A ausência do acesso à internet é uma realidade. As professoras sofrem um assédio moral por terem que se dizer dispostas ao retorno presencial, defender o retorno presencial, sabendo que essa questão é uma questão de vida ou morte. Educação escolar em qualquer município, em qualquer lugar desse país, nesse momento da pandemia, precisa observar as orientações das autoridades sanitárias. Que a gente precisa incluir os profissionais da educação nos planos de imunização. Que a gente precisa efetivar urgente o auxílio emergencial. Porque não há que se falar de garantia do direito à educação se as nossas crianças não têm um lugar onde encostar a cabeça e não têm um prato de comida para pôr na mesa. E nós precisamos de vacina. Vacina para a população do estado de Minas Gerais, vacina para as professoras, vacina para todos e para todas. Falas que trouxeram a realidade de quem está no dia a dia, vivendo educação em tempos de pandemia, sendo mulheres. Bom, vamos tratar de um assunto aqui que não fica fora da pandemia, mas parece um mundo à parte, que é o futebol, né? Os jogadores não se posicionam, treinadores, dirigentes, ninguém fala nada, mas um treinador que é bem consciente é o Lisca, técnico do América Mineiro, que fala sobre o pagamento de auxílio emergencial para atletas, jogadores de clubes pequenos, que não tem como se manter. Então vamos conferir aí. Achava que os campeonatos estaduais eram mais viáveis, mas já vi que não, porque as autoridades decidiram parar.
Aqui nós estamos no estado todo com zona roxa. O grande problema, né, não é só a transmissão do vírus, mas é o colapso hospitalar, o colapso sanitário. Não pode nenhuma pessoa ter alguma doença crônica, ou uma apendicite, ou uma pedra no rim, ou porque não tem leito. Então a minha colocação foi para olhar a Copa do Brasil, as viagens e os deslocamentos. E hoje eu vi vários infectologistas falando que isso é uma bomba. Eu vi o time da Ponte Preta com 22 casos agora depois das viagens, o time do Marília já com 8 mais 10, aquele Marília que foi para Varginha, de Varginha foi para não sei aonde, e assim jogaram os caras na estrada. Eu avisei há 2 semanas atrás que ia ser difícil, cara. Principalmente as questões... A gente que trabalha com futebol, a gente não pode estar alienado do que está acontecendo na sociedade. O futebol não está acima disso. Pelo contrário, o futebol é um reflexo da sociedade brasileira. E tem muita influência na sociedade brasileira. Eu sei isso, porque estou desenvolvendo uma tese com a minha filha para a escola, que é a influência do futebol na sociedade brasileira desde os primórdios. Então eu estou estudando muito sobre isso, cara, junto com a minha filha. E nós temos que cumprir o que as autoridades da saúde, né? Saúde, especialistas de saúde, eles determinam, né? Na questão das paradas, que vários jogadores dos clubes menores ficaram chateados comigo, não quero que pare o futebol. Se tiver que parar dos clubes menores, eu acho que nós, treinadores da Série A, Série B, clubes da Série A e Série B, junto com as federações e CBF, devemos nos mobilizar para criar o auxílio emergencial do jogador de futebol profissional, pelo tempo que ficar parado, os clubes que não tiverem capacidade de poder pagar esse salário quando eles estão parados. Nós, no América, fomos cortados 40% dos 4 meses. 2 a gente negociou e ficou com o América. 2, o América, a diretoria, pelo grande ano que o América fez, acertou com a gente no final da temporada. Mas fica uma sugestão, de repente, cortar as imagens de todos os jogadores e treinadores da Série A e Série B. 20% fica no clube, 20% a gente determina para esse fundo. A CBF tem o controle de todos os contratos, valores, está tudo já dentro da CBF, e nós não podemos deixar nenhum profissional desatendido, não só no futebol, mas no Brasil inteiro. Já tivemos o auxílio emergencial aí, que foi fundamental para as pessoas que não estão conseguindo trabalhar, e eu tenho bem ciência disso. Tenho muitos amigos, atores, atrizes, um beijo para o Jandir, para a Adriana, né? Tenho amigos donos de restaurante, meu irmão está com o restaurante fechado em Porto Alegre, um prejuízo enorme. Vários profissionais autônomos que não estão conseguindo trabalhar. Então é a hora da gente que está numa melhor condição se sacrificar e poder ajudar todo mundo. Eu acho que tá caindo de maduro para a gente no futebol fazer isso. E eu me disponho a puxar essa campanha aí e convoco meus colegas da Série A e Série B para se engajar nesse processo. O Lisca é muito consciente e é importante que haja esse posicionamento de todos os setores da sociedade. O futebol compõe, né? Muito obrigado a você que acompanhou mais uma edição do TV Hoje Notícias. Estaremos de volta na próxima edição. Um abraço, não esqueça de se inscrever, de acionar o sininho, de dar um like, né, um joinha, porque dessa forma o YouTube vai distribuir esse material também para quem não é inscrito, dando assim mais força para o canal, né? E não custa nada para você. Um abraço e até o nosso próximo encontro. As suas lembranças merecem um lugar especial. Venha conhecer o Memorial Jardim dos Ipês. Informações 3199-8000. No Colégio Atenas trabalhamos na formação de pessoas conscientes de seu papel na sociedade, éticos, morais, sociais e religiosos, valores que nos dão a consciência do que somos e do que queremos ser. Posto Econômico, o posto pé quente da cidade, está com mais uma promoção. São prêmios incríveis até dezembro, 1 por mês. E ao final da promoção, uma moto Honda 0 km. A cada abastecimento de R$50 em gasolina ou etanol, ou R$100 em diesel, você já garante seu cupom. Posto Econômico, o único que realiza um show de prêmios para você.